Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Ontem nós tivemos mais um depoimento do principal executivo da Odebrecht, a Operação Lava Jato, e mais um depoimento de Marcelo Odebrecht. Ele confirmou que o presidente Michel Temer pediu, sim, essa doação de 10 milhões de reais à empresa, inclusive numa reunião que aconteceu lá no Palácio do Jaburu, com a presença do atual ministro Eliseu Padilha, à época não era ministro, naturalmente, mas que houve, sim, essa intermediação confirmando. Então, a expectativa para os próximos dias é de que essas delações desses executivos mais importantes da Odebrecht possam realmente mexer. Pelas manifestações também que nós vimos, daqui a pouco nós vamos ver, na verdade, mais as cenas das manifestações de ontem, Elivaldo, que acompanhamos pela imprensa nacional, é que essa popularidade do presidente diante da aprovação da PEC fica realmente provocando um certo incômodo dentro do governo Temer. A aprovação da PEC, Nádia, não deixa de ter sido um alívio do ponto de vista do que o governo pretende na condução da política econômica do país. Por outro lado, com relação à opinião pública, a situação do presidente e do governo estão cada vez piores, descambando em termos de popularidade devido ao caráter impopular dessas medidas propostas ao Congresso Nacional. E nessa delação premiada, esse mega depoimento de Marcelo Odebrecht, que começou ontem, vai até sexta-feira. Ele assinou lá a delação premiada, aprovou e tudo mais, e prossegue hoje, amanhã, até sexta. Então, muita coisa ainda foram 3 horas de depoimento. Exatamente. Né? Muita coisa ainda pode ser revelada até lá, uma vez que ainda falta outros executivos, muita gente ainda a depor na Operação Lava Jato, e que tem comprometido sobremaneira o PMDB na relação de liberação de recursos para campanhas eleitorais. Então agora a gente fala sobre a aprovação da PEC 55 ontem no Senado. Por 53 votos a 16, o governo perdeu 8 votos da primeira votação para a segunda. Elivaldo, naturalmente, isso deve ter sido provocado pelo desgaste aí dos últimos dias do governo Temer. Os senadores piauienses, Regina Souza votou naturalmente contra a PEC, Ciro Nogueira e Elmano Ferreira votaram a favor da PEC 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, de acordo com a variação da inflação. Elivaldo, agora a promulgação prevista para o próximo dia 15, para amanhã, quinta-feira, pelo próprio Senado Federal, e aí já modificando a Constituição, e ontem a gente ouviu alguns analistas falarem sobre como o Brasil se posiciona nesse cenário mundial, sendo talvez o único país que coloca numa Constituição Federal essa limitação financeira. Exatamente, é uma limitação financeira que tem agora um amparo da principal lei do país, a Constituição Federal, aprovada aí com um acréscimo de apenas 4 votos acima do mínimo permitido por ser uma proposta de emenda à Constituição, mas agora vai virar lei e lei da Constitucional. A oposição, que perdeu no plenário, Nádia, hoje vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando inconstitucionalidade da PEC. Mas, pela realidade brasileira e do momento da conjuntura, a possibilidade dessa ação prosperar é próxima a zero. A gente vai ver agora a manifestação que aconteceu aqui em Teresina, e aconteceram várias manifestações ontem pelo país, justamente em protesto pela aprovação da PEC 55. O movimento deixou rastros por onde passou. Na Avenida Frei Serafim, sacos de lixo foram espalhados e incendiados pela avenida. Estas jardineiras do canteiro central foram quebradas e colocadas no meio da via para impedir a passagem dos veículos. O trânsito ficou ainda mais complicado no horário de pico. Os motoristas tentaram sair do local em ruas que não costumam receber um grande fluxo de transportes. A manifestação foi organizada por várias entidades contra a aprovação da PEC 55 no Senado Federal. Da Avenida Frei Serafim, os manifestantes seguiram para a Praça do Fripisa, onde atearam fogo em mais sacos de lixo na Rua Arlindo Nogueira. A coordenação do movimento afirma que mais atos como este deverão ser realizados pela luta na garantia dos direitos trabalhistas. Nós estamos nos articulando para construir novos atos de rua, chamando fora Temer, então, e todos os corruptos do Congresso que nos atacam, que eles não vão fazer a reforma da Previdência, porque o povo está sabendo do perigo que essa reforma já entendeu e está contra, né? E nós vamos continuar nas ruas e nas ruas. Além da PEC 55, a manifestação também teve pauta de reivindicação local. Nós temos promoções que não estão sendo implantadas, nós temos a questão, inclusive, da infraestrutura, salários há 4 anos sem reajustes. Ou seja, há uma pauta local, não só da educação, mas também da saúde, que nós temos os nossos companheiros aqui que estão reivindicando.
E a pauta aí da reforma da Previdência também, que no próximo domingo promete também uma grande mobilização nacional. Enquanto o Alivaldo comenta essas manifestações, a gente vai ver várias imagens do que aconteceu ontem no Brasil. A gente tem imagens da Paulista, por exemplo, o prédio da FIEP, né, sendo atacado aí não são manifestantes, aí são vândalos, né, Alivaldo? O prédio da FIEP foi o grande símbolo aí, inclusive da luta do impeachment da presidente Dilma, a Paulista muito ocupada, esse prédio aí que abrigava aquele pato gigante, né, que é o símbolo dos impostos, muito contestado aí pelos empresários, está aí o prédio ontem sendo depredado pelos vândalos. São Paulo e Brasília, se não me engano, foram as cidades onde ocorreram as manifestações mais acirradas, mais drásticas, mais violentas, exatamente dentro desse contexto de protestos populares, a proposta de emenda à Constituição aprovada ontem no Senado Federal. As principais cidades do país, mobilizações foram realizadas, a Teresina já mostramos, e aí é o retrato, de fato, de toda a tramitação da PEC, desde a Câmara até ontem na sua conclusão no Senado. Bom, e o Alivaldo já falou aqui, então, que a oposição não satisfeita vai entrar junto ao Supremo com o pedido de inconstitucionalidade da PEC 55. Nós ouvimos ontem à noite, Alivaldo, o prefeito Firmino Filho, já que os gestores estão aí na expectativa do que pode acontecer nos próximos anos, saber a opinião do prefeito sobre a PEC que limita os gastos. Essa PEC, eu acho que ela tem pouco significado. Basicamente, nós estamos num ano onde existe um grande déficit fiscal por parte da União. A União está congelando suas despesas num momento de pique de despesa. Então, ela, do ponto de vista operacional, ela nos próximos anos ela vai ter pouca consequência. E acredito que ela aparentemente pode ser revista de 10 em 10 anos. Eu acho que, enfim, eu acho que se fez muito barulho por um limite, né, que vai ter pouca influência na contabilidade pública, nas finanças públicas nos próximos anos. Né? Eventualmente pode ter algum tipo de influência daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Mas se essa influência for negativa, tem como se mudar. Né? Então, enfim, eu acho que essa PEC ela foi muito debatida, se fez muita polêmica, tanto contra quanto a favor, mas eu não vejo lá muita relevância nela, entendeu? Então, acho que não contribui muito, nem tira muito, entendeu? Acho que ela é pouco relevante.